que está acompanhando. Wallace, tu só silencia o teu microfone aí. Tem um microfonezinho aí, tu aperta aí, que é para não aparecer. Quando tu for falar, tu ativa, quando tu quiser interagir. Amém? Então, boa noite a todos, graça e paz. Aqueles que estão acompanhando com a gente, Marciano está com a gente aqui, Riquelme, Wallace e o filho dele ali atrás. Nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, né? Quem vai entrando aí vai pegando o ritmo. Amém? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Daniel, no capítulo 9. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia ACF, né? Eu gosto da ACF. Almeida Corrigida e Fiel. É uma Bíblia que é muito fiel à tradução, muito fiel aos textos, né? Quando você quer ler uma Bíblia, às vezes NVI, uma Bíblia que tem uma tradução que se chama ou se intitula mais atualizada, o sentido das palavras mudam, né? E você acaba não interpretando algumas passagens da Bíblia de forma correta. Então, eu gosto da ACF, que ela é mais próxima aí ela é bem fiel à tradução. Amém? E a gente vai ler aqui já no Daniel 9, versículo 1, né? Vamos ler aí até o 3. Pega aí a Bíblia, se tiver como você abrir, para a gente acompanhar. Vamos lá. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número dos anos do que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. Então vamos lá. Quando a gente lê essa passagem aqui de Daniel, a gente tem um contexto aqui. Daniel estava na Babilônia, né? Vamos dizer que esse livro de Daniel, ele é chamado de o Apocalipse do Velho Testamento, né? Porque tem passagens que se assemelham muito com o que está escrito, por exemplo, em Apocalipse, né? Você vê visões, os símbolos, né? As revelações de Daniel, né? Você vê aquela questão do chifre, né? Alguns detalhes no livro de Daniel que você facilmente encontra no livro de Apocalipse, né? Então há um paralelo entre Apocalipse, né, e Daniel. Então, quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente percebe que nessa ocasião em específico, Daniel estava na Babilônia. Nós sabemos aqui que se a gente for procurar o histórico, né, do início, a gente vai ter que abrir aqui, por exemplo, em Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Jeremias 25, 11. Diz assim: e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha aí o Lucas entrando. Olha o texto dizendo: e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, quando Daniel está na Babilônia, né, folheando o livro de Jeremias, os pergaminhos ali, eu não sei se é essa palavra que eu posso utilizar, mas ele, lendo o livro de Jeremias, ele compreendeu, né, que existia 70 anos que estava destinado ao povo passar na Babilônia, né? 70 anos. E aí, se você ler esse capítulo 25 aqui de Jeremias, você vê Jeremias logo no início dos capítulos dizendo que recebeu a palavra do Senhor, Jeremias 25, 2, a qual anunciou o profeta Jeremias,
a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo. E aí ele fala, desde o ano tal, veio a mim a palavra do Senhor. E vou-lo tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não me escutastes. Então tinha já uma palavra, uma profecia da parte de Deus de que o povo de Israel iria para a Babilônia, né? Iria para a Babilônia por causa do pecado do povo mesmo. E você vê que a nação de Israel vem de um histórico já de pecados contra Deus. Salmério Araújo participando, entrando aí. Então, olha só, a nação de Israel ela já tem um histórico de idolatria, de adorar a outros deuses, né? de fazer culto a outros deuses, de desobedecer a palavra do Senhor. Então, vê essa palavra da parte de Deus de que o povo iria passar esses 70 anos na Babilônia. Então, Daniel aqui, nessa passagem, que nós acabamos de ler, deixa eu ver aqui a parte, está aqui, o versículo 2, ele diz assim, ó, no primeiro ano, querem falar? Não, né? Tá, versículo 2, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha o que ele está dizendo, pelos livros, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E aí o versículo 3, ele compreende isso e ele vai buscar ao Senhor resposta. Né? Ele diz assim, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então ele foi buscar ao Senhor respostas, né? Acerca dessa palavra que foi escrita, dessa palavra que Deus fala aqui, né, para Jeremias, e ele pega um livro e compreende isso. Eu fiz algumas anotações aqui, porque é muita coisa para falar, né? Se eu fosse falar só da minha cabeça, talvez eu não iria lembrar tudo. Mas eu fiz algumas anotações para ajudar. Ó, Jeremias, no capítulo 29, versículo 2, diz assim, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os cativos, congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares por onde vos lancei. Então aqui já está dizendo, né, que Daniel foi buscar resposta, foi orar, foi jejuar. E aí, enquanto ele estava orando, buscando a Deus, nós entramos agora em Daniel 9, 20. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. E diz assim, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de meu Deus, versículo 21 agora, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio, voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aí o versículo 24, o desenrolar. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar
a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 60 semanas e 2 semanas. As ruas e os muros se reedificarão. Mas em tempos angustiosos. Aí o versículo 26. E depois dessas 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, então determinadas assolações. É o versículo 27 para encerrar. E ele firmará aliança por uma semana, é porque eu vi uma outra tradução que falava assim, e firmará uma aliança com muitos, né? Está dizendo aqui. Aí, aqui está dizendo aqui, ele firmará aliança por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. É o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Então, vamos lá. O que é essas 70 semanas? Vamos lá. As 70 semanas, a gente tem aqui uma tradução, né, uma tradução aqui no hebraico, que dá essa explicação. Almério tentando entrar aí. O primeiro detalhe é o quê? A gente detalhar o significado das 70 semanas. Então, o termo hebreu, né, que é usado aqui é Shabua, ou Shavim, que é o termo hebreu, né? Essa expressão se refere ao período de 7. Né? Essa palavra Shavim, o Shabua, ela se refere ao período de 7. Então, numa tradução mais livre, né, seria o quê? 70 setes. Deu para entender? 70 setes. Pois essa palavra Shebua, em hebraico, ela significa literalmente um 7. E nessa profecia tem um sentido o quê? De anos. Então são o quê? 77 anos. Aí vamos desenrolar, que está ficando um pouco já enroladinho, né? 77 anos. E podemos ver isso, por exemplo, se a gente for analisar um texto que está em Levítico 25, porque aqui a Bíblia explica a própria Bíblia. A gente não vai com achismo, nem com conjecturas, ou interpretar aqui coisa nossa, não. Está na Bíblia. Levítico 25, 8 diz assim, ó. Também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias da semana, os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Assim, a gente tem o quê? 70 semanas. São 70 grupos de 7 anos. Cada semana representa 7 anos. É isso que está querendo dizer a interpretação. Cada semana equivale 7 anos. Ou seja, 70 semanas de Daniel vezes 7. Dá quantos anos? Calcula aí. 490 anos é o que dá 70 semanas de Daniel. Pegaram? Vamos na calculadora? 70 vezes 7. 490 anos é a simbologia das 70 semanas. Como eu falei, cada semana são 7 anos. Amém? Então, são 70 grupos de 7 anos
Então, esse cálculo seria o quê? 70 vezes 7. 490 anos é o cálculo. Agora sim, isso aqui é fácil você desvendar. Difícil é você entender como isso vai desenrolar no decorrer da história até chegar em Cristo. Amém? Vamos lá. Primeiro a gente já desvendou. As 70 semanas são 7 grupos de 7 anos. Que no cálculo aí seria o quê? 70 vezes 7, 490 anos. Vamos para o segundo ponto agora. Estão determinadas sobre o teu povo. Foi o texto que a gente acabou de ler. Eu vou voltar aqui no texto para a gente não sair do texto. 70 semanas estão destinadas para o teu povo. Aqui, Daniel 9:24. 9:24. Esse é o trecho que a gente precisa destacar no versículo aí, ó. 70 semanas estão destinadas para o teu povo. Então vamos lá. Olha o que o texto está dizendo sobre o teu povo. E aí no versículo, desenrolando mais na frente, lendo mais um pouco mais adiante, diz assim: e sobre a tua santa cidade. Irmão, eu estou ministrando assim bem... Estão fazendo aqui o estudo, eu estou falando o mais devagar possível, porque se eu acelerar, aí a compreensão trava. Aí eu vou ter que voltar. Então eu estou indo o mais devagar possível que é para a gente compreender. Todos entenderam que 70 semanas dá 490 anos, porque é 70 vezes 7? Beleza. Estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É o início do versículo. O versículo aí de Daniel 9:24, o início do versículo. Essa é uma frase que ela é importante com relação a essa profecia. Por quê? Porque, por incrível que pareça, muita gente negligencia essa parte do versículo. E é aí que a gente tem que compreender, desenrolando tudo que eu vou falar, por que no final eu vou falar que a igreja não passará pela grande tribulação, iniciando por aí. Olha só. Sabemos que quem aqui está narrando é Daniel. Para começar isso, quem está narrando é Daniel. E Deus falou assim, 70 semanas estão destinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Divide aqui, teu povo e tua santa cidade. Agora vamos fazer uma pergunta para o texto. Essas 70 semanas estão destinadas para que povo? Respondam aí. O povo de Israel. Isso, o povo de Israel, o povo de Daniel, os judeus. Olha só, essas 70 semanas estão destinadas para que povo? A resposta é o povo de Daniel, o povo de Israel. Então, essas 70 semanas, em nenhum momento está dizendo aí, e essas 70 semanas é para o teu povo e para uma futura igreja que irá aparecer no dia que Cristo morrer. Não está dizendo isso. O texto está sendo claro. Essas 70 semanas estão destinadas para qual cidade? Para o teu povo e para a tua santa cidade. Quem entendeu até aí? Então, assim fica o quê? Evidente que todas as 70 semanas de anos, ou seja, todos os 490 anos, são determinados para o povo de Daniel e para a cidade de Daniel. A gente vai ver mais lá na frente por quê. Vamos lá. Agora, atenção. Entendemos que dessas 70 semanas, 69 já se cumpriu. Quem sabia disso? Dessas 70 semanas, 69 já se cumpriu. Nós estamos agora na semana de número 69. Já se cumpriu. Ou seja, quais os eventos marcantes que acontecerão ao final dessas 490 semanas? Ao final. No final dessas 490 semanas,
A primeira coisa que vai acontecer, está lá no versículo que nós acabamos de ler. Para cessar a transgressão. Está lá no versículo. Ou seja, para cessar a transgressão. Está falando de quem? A conversão de Israel. A restauração de Israel. Aí no mesmo versículo diz lá, para dar fim aos pecados, ou seja, juízo e perdão. Perdão de todos os pecados. 3, para expiar a iniquidade. Lá naquele versículo que a gente leu agora, tem lá essa parte, para expiar a iniquidade, ou seja, fala da morte de Jesus na cruz. A redenção de Israel. Porque essas 70 semanas está falando de Israel. De Israel. Quando que a igreja entra? Aí, efetivamente falando. Está lá em Lucas 21, 25. Lembra do período dos judeus? Alguém já leu isso? Que Jesus falou que tinha que vir o período dos gentios, período dos gentios. Quem eram os gentios? Nós, que não somos israelitas, judeus, a nação de Israel. Agora a gente vai falar o quê? Do cumprimento dessa. Eu estou aqui pulando, tá, irmãos? Para a gente pegar logo um resumo direto. A gente já entendeu o quê? Que as 70 semanas são 7 grupos de 7 anos. A gente entendeu pela tradução que 70 vezes 7 dá 490 anos. Então, as 70 semanas é 490 anos. Para quem que foi destinado esses 70 anos? Para o teu povo, ou seja, o povo de Israel, o povo de Daniel. Para quem? Para a cidade santa de Israel, Jerusalém, foi destinado para eles. Se você for ler o versículo, está nítido isso aí. Tem coisas, irmãos, que não está na Bíblia. Você não vai achar, você não vai... Pode estudar o que você quiser, mas você não vai achar. E tem muita coisa que está na Bíblia que a gente acha que não está, mas porque a gente não tem uma prática de estudar a fundo, a gente acha que não está. Toda vez que falavam para mim, as 70 semanas de Daniel, meu Deus, como é que eu vou desvendar esse mistério? Mas que mistério? Será que... Aí vem gente que não sabe de nada de escatologia, falar com a gente, rapaz, eu ouvi falar que 70 semanas de Daniel ninguém sabe, não, é mistério. Aí começa por aí. Aí um vai espalhando para o outro, o outro vai dizendo para o outro. No final, cria uma geração de pessoas que acham que não pode interpretar certas partes da Bíblia porque é impossível ser interpretada, né? Aí aparece pessoas dizendo, não, isso aí é mistério, não tem nada dizendo aí que é isso aí, né? Mas quando você vai estudar e compreender, você vai ver que está tudo na Bíblia. A Bíblia respondendo a própria Bíblia. A Bíblia dando versículos justificando as próprias passagens que estão nelas, né? Então vamos continuar, só uma ressalva aí. Vamos lá. As 70 semanas foi destinada ao povo de Daniel e ao povo de Israel. A igreja está incluída nessas 70 semanas? Não. A igreja não está incluída nessas 70 semanas. Acabei de falar no versículo. O versículo está dizendo nitidamente. Essas 70 semanas é destinada para o teu povo. Quem é o povo? O povo de Israel. Amém? Deu para pegar até aí, né? Deu sim. O que vai... Aí eu falei sobre o que vai acontecer o que vai acontecer nesses 490 anos. Me desculpa, às vezes minha língua dá uma travada aqui. É porque eu falo um pouco rápido e dá aquela travada. É meu hábito de falar um pouco rápido. E eu estou tentando falar devagar. Então vamos lá. O cumprimento das 70 semanas. Como que a gente pode entender o cumprimento dessas 70 semanas? A gente acabou de ler aqui um versículo e ele dizia assim, esse capítulo 9 de Daniel, e versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Isso aqui a gente vai ter que dividir em 3 sessões para entender. Observando bem, a gente tem que dividir em 3 sessões dessas 70 semanas. Vamos lá. A primeira sessão que a gente vai dividir é Daniel, capítulo 9,
versículo 25. Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Aqui começa o desenrolar já de uma parte das 70 semanas. Ele está dizendo, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar, até o Messias. Olha os fogos aí. Até os Messias. Haverá 7 semanas. Ou seja, 49 anos. 7 semanas haverá de restaurar e edificar Jerusalém. Só que quando ele fala até o Messias, essa parte está incluída as 62 semanas do desenrolar da palavra aqui, do texto. Então haverá o quê? 7 semanas de anos. Ou seja, uma semana equivale 7 anos. Uma semana equivale 7 anos. Logo, se você pegar 7 semanas vezes 7, 7 vezes 7 é 49. Então, a gente compreende o quê? Que essas 7 semanas que está se referindo aqui são 49 anos. 49 anos. Vamos lá, vou desenrolar. Vamos desenrolando. Nesse tempo aqui, existem 2 ordens. A primeira, ela foi dada por Ciro, que é o rei dos persas. E a segunda ordem por Artaxerxes. Vamos ver aqui a primeira ordem. Será que eu estou indo rápido demais, irmãos? Pode continuar, Janis Clay. Eu creio que todo mundo esteja compreendendo na sua linha de pensamento. Tá tranquilo aqui, tá dando para acompanhar. Amém. Essas 7 semanas é equivalente a quantos anos? 49 anos. Porque eu falei que as 70 semanas são 70 semanas de anos. Ou seja, na interpretação que eu falei para vocês, Shabua lá, a palavra em hebraico, equivale a 7. Ou seja, as 70 semanas são semanas de anos. Então, nessa palavra que nós estamos lendo aqui agora, do versículo 25, que fala que haverá 7 semanas, 7 semanas de ano, uma semana equivale a 7 anos. Então, é 7 vezes 7, 49 anos. Nesse tempo existe o quê? 2 ordens, que eu falei. O rei Ciro, que é o rei dos persas, e a segunda ordem por Artaxerxes. Vamos ver a primeira. A primeira está aqui em Esdras, no capítulo 1. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós de todo o teu povo, seja teu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá. Aí diz assim, que edifique a casa do Senhor Deus de Israel, que está em Jerusalém. Assim, o que a gente acabou de ler aqui nesses versículos, está dizendo aqui o quê? Edificar uma casa em Jerusalém. Isso lembra alguma coisa? De Daniel 9:24. Lembra de Daniel 9:24? E sabes e entende, desde a saída da ordem. Quem está dando essa ordem? Para restaurar e edificar a Jerusalém. Olha o versículo de Daniel batendo com o que Ciro está falando. Assim fica claro, irmãos, que essa primeira ordem, né, que é dada aqui por Ciro, não foi para edificar a cidade de Jerusalém, mas o templo. Então, a profecia de
Daniel 9:24, está dizendo que desde dada a ordem para edificar e reconstruir Jerusalém, aqui divide-se duas seções, que é o que eu estou falando agora nesse momento. Ou seja, a primeira ordem foi dada por Ciro. Ciro mandou o quê? Edificar o templo. Vamos para a segunda ordem agora. A segunda ordem está no livro de Neemias. Só que eu não vou ler aqui o capítulo todo, porque seria o capítulo 2 de Neemias. Se eu fosse ler aqui o capítulo 2 de Neemias inteiro, eu vou resumir, porque o capítulo de Neemias fala que Neemias vai servir o rei, e o rei lembra que Neemias está triste. Estava com o semblante caído. E aí ele fala, mas Neemias, você, né, com minhas palavras aqui, claro, né, você não é de vir oferecer nada, né, aqui para mim, me servir, né, com o rosto triste, né? O que está acontecendo com você? E aí Neemias fala da tristeza dele, porque a cidade de Jerusalém está destruída, os muros estão quebrados, estão queimados, e o desejo dele de reconstruir. E aí é nesse momento que a gente vê, né, nesse capítulo 2 de Neemias, essa ordem, essa liberação. Quem está entendendo, diga amém. Estou parecendo que eu estou na igreja, né? Na igreja que a gente fala, né? Diga amém, diga glória a Deus, dá um aplauso a Jesus. Amém, então, sendo assim, amém. Amém. Assim fica claro, irmãos, que se a gente for ler lá o texto de Neemias capítulo 2, fala de um mês chamado Nisan. Eu já estudei isso há 10 anos atrás, os meses que estão na Bíblia. Mês de Nisan, mês de Abib, né? E o calendário deles é diferente do nosso. E aí está dizendo assim, o mês de Nisan, que Nisan quer dizer abril. Ou seja, no dia 14 do mês de Nisan, ou seja, 14 de abril do ano 444 a 445 antes de Cristo, né, é que dizem que supostamente foi quando foi dada essa ordem para reedificar a cidade santa. Claro que existe divergência entre estudiosos, né? Claro, sempre vai existir. Mas os estudiosos da Bíblia, né, sobre essa passagem afirmam que foi exatamente a ordem para a reedificação da cidade santa. Neemias capítulo 2. Então a gente vê aqui duas ordens. A primeira foi de Ciro para reedificar o templo, e a segunda foi de Artaxerxes para edificar Jerusalém. Deu para entender? Aí essa reedificação durou o quê? 7 semanas. Eu estou desenrolando aí 7 semanas já. Né? Segundo o calendário profético, essa primeira sessão das 7 semanas, né, são 49 anos. Ou seja, aí divide-se a primeira sessão desse versículo que está dizendo que, dada a ordem para edificar Jerusalém, reconstruir, né, passam-se 7 semanas, ou seja, 49 anos. Será que deu para pegar aí? E aí vem a segunda sessão. Eu dividi a primeira sessão e falei de 2 ordens. A primeira sessão, 2 ordens. Né? A ordem de Ciro e Artaxerxes. E aí tem a segunda sessão. Que a segunda sessão é o desenrolar do versículo agora. O que nós acabamos de falar? Nós falamos da parte B do versículo. Falamos sobre sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Só aí. Foi o que eu acabei de falar agora das sessões. Aí, o desenrolar agora, nós vamos para a segunda sessão. Essa outra parte do versículo. Ó, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Lá, 7 semanas que eu acabei de falar. E 62 semanas. Agora está falando de 62 semanas. Até o Messias, 62 semanas. Então, entende. Primeiro teve 7 semanas. Correto? Agora a profecia está dizendo que além das 7 semanas, tem mais 62. 62.
mais 7, dá 69 semanas. Pegaram? Como isso aqui é estudo, né? Bíblico, então é assim que a gente faz estudo, né? Interagindo, tentando entender. Entendeu? Primeiro ele fala de 7 semanas. Depois ele fala de mais 62. E aí nós vamos para a segunda sessão explicando isso. E 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, mais 62 semanas de anos. 62 semanas de anos. Ou seja, 62 semanas vezes 7. Cada semana é 7 anos. Então, o cálculo é 62 semanas vezes 7. Dá o quê? 434 anos. 62 vezes 7. 434 anos. Pegaram? Ligados. Vamos lá. Aí vamos entender. O primeiro período começa em 445, que foi o que eu acabei de falar para vocês. 445. E ele vai terminar em 396 a.C. Que são as 7 semanas. Quando que foi dada a ordem? Quem deu a ordem foi o rei Sírio Artaxerxes. E ele fala que nesse período é 7 semanas. Aí você pega a data dessa época, é o ano 445 ou 444, aproximadamente. Aí se você pega essa data e tira 49 anos, sobra quanto? 396. Essas 70 semanas de Daniel está sendo muito detalhista, não tá? Seria mais rápido eu passar por cima e falar logo e até o final, né? Olha, eu tenho 10 minutos praticamente para acabar a live, para acabar 9 horas, né? A videoconferência. Para acabar 9 ou 9h30. Então eu vou ver se eu consigo apressar mais um pouco. E aí a gente vai desenrolando isso aqui. 62 semanas. Essa palavra que está escrita, que diz assim: em 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ou seja, mais 62 semanas de anos, ou seja, 434 anos, é o que vai ocorrer. Tem aqui uma partezinha aqui, mas não iremos destacar. Vamos partir para frente. Dentro desses dois períodos, a gente encontra 7 semanas e 62 semanas, que dá um total de 69 semanas. Ou seja, 483 anos. 483 anos. Vamos fazer um cálculo aí agora? Vamos lá, um cálculo. Puxa a calculadora aí. Vamos lá. 70 semanas. 70 semanas está destinado para o teu povo. Então, estamos falando de 70 semanas que é para o povo de Daniel e para toda a geração, né, dos israelitas e judeus. 70 semanas para o povo de Israel. 70 semanas de anos. Cada semana é 7 anos. Então, você vai calcular aí. Vamos lá, calcula aí 70 semanas vezes 7. Quanto vai dar? 490? Isso. 490 anos é o que dura 70 semanas. Só que a gente acabou de falar que dessas 70 semanas, 7 já cumpriu-se naquele versículo 24, a parte inicial do versículo. Deu para entender? Só um minuto. Vamos lá. 490 anos. E eu falei que no início do versículo, da parte A do versículo, está falando que cumpre-se logo no início 7 semanas.
Então, essas 7 semanas é equivalente a quantos anos? Que eu falei? 7 vezes 7. É 49 anos. Pegou? Então, desses 490 que estão aí, subtrai 49 anos. (441). Beleza? Agora você pega as 62 semanas que está no versículo. Primeiro versículo destaca 7 semanas, 49 anos. Depois ele destaca 62 semanas. E essas 62 semanas equivale a quantas semanas? Que eu fiz o cálculo agora há pouco. (62 vezes 7). 434. Então, nessas 441 que está no teu cálculo aí, subtrai 434. Quantas semanas aí? Quantos anos tem aí? Sete anos. Impressionante. Esse aí. A grande tribulação, meu chapa. Vamos lá de novo? Acho que é equivalente a 70 semanas. Você subtrai 49 anos, que é das 7 semanas. Aí depois a Bíblia fala que vem 62 semanas. 62 vezes 7 dá 434. Aí você subtrai mais 434. Vai dar quanto? 7 anos. Qual semana que nós estamos? 69? A semana de número 69. Falta uma semana para completar 70 anos. Aliás, falta uma semana para completar as 70 semanas de Daniel. Quando que essa semana foi paralisada? Diz os estudiosos da escatologia que as 70 semanas de Daniel foi paralisada é quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém sentado no jumentinho. E foi a entrada triunfal. A entrada triunfal. Ótimo. Naquela situação, a contagem diz que parou ali as 60 semanas, as 69 semanas. Parou. Por que parou? Porque quando chega na semana 69, aí começa o período dos gentios. Ou seja, a graça. A graça. A morte de Jesus por nós. O período de Cristo aqui na Terra. E aí, essa semana está paralisada. Por quê? Porque nós ainda estamos na graça. Essa semana está paralisada porque a igreja está aqui para pregar o evangelho nessa semana. Para anunciar o evangelho nessa semana. Para ganhar vida nessa semana. Que está faltando só uma semana. Só falta uma semana, que são esses 7 anos, que é a grande tribulação. E quando que vai começar essa última semana? Quando começar a grande tribulação. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, essa última semana vai começar. Porque essa última semana é para Israel. E Israel vai passar pela grande tribulação. Israel vai ser provado na grande tribulação. Israel vai ser experimentado na grande tribulação. A igreja estará no céu. Mas Israel vai estar aqui na grande tribulação, junto com um monte de gente que não é de Israel, não é judeu, não faz parte da nação de Israel. Né? Muita gente vai ficar. Mas a questão é, a grande tribulação, que é a, última semana de Daniel, não é para a igreja.
E aí a gente volta a falar do que eu falei na semana passada, a visão pré-tribulacionista, de que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque a Bíblia está falando nitidamente em Daniel. O desenrolar de tudo isso está acontecendo em Daniel. Deus falou para Daniel, olha, essas 70 semanas é para o teu povo, Israel, é para os judeus, não é para a igreja. Tem gente que faz parte da igreja que vai ficar? Vai passar pela grande tribulação? Vai até morrer. E tem gente que talvez até sobrevive, não sei. Né? Porque dizem que tem gente que vai sobreviver. E a Bíblia realmente fala disso, né? Que vai ter sobreviventes. Se você for procurar Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 20, você vai ver que uma grande multidão vem da grande tribulação. Os 144 mil vão pregar na grande tribulação e por aí vai. Né? Então, a grande tribulação não é para a igreja. Mas tem muita gente que vai passar pela grande tribulação, que fazia parte da igreja, que ficou, vai. Mas a grande tribulação é em específico para o povo de Israel. Não é para nós. A vontade de Deus é que a igreja não passe pela grande tribulação. A vontade de Deus é que as pessoas não fiquem. E para que as pessoas não fiquem na grande tribulação, nós temos que pregar o evangelho e ganhar vidas para Jesus enquanto nós estamos nesse período da graça. Porque quando chegar o arrebatamento da igreja, quando acontecer o arrebatamento da igreja, aí começa a última semana que está faltando dessas 70 semanas de Daniel. Observa que eu já falei tudo. Tratamos do assunto com toda diligência e minuciosidade possível. E eu ainda não falei tudo. Eu pulei um monte de coisa aqui ainda. Tá certo. Pulei. Mas eu posso fazer uma citação aqui. Esse cálculo que eu acabei de fazer, ele gosta que a gente não tem como editar esse vídeo, né? Ou tem como editar? Nós estamos aqui na videoconferência, não sei, acho que não tem como. Pode ser. Mas vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto, depois a gente vê isso aí. A gente coloca lá no grupo, né? A explicação. Eu falei da segunda sessão. Eu falei da primeira sessão, a segunda sessão. A primeira sessão que eu falei é só uma divisão para a gente separar ele direitinho e compreender. Falei da primeira sessão, que foi as ordens que foram dadas, que corresponde às 7 semanas. Aí vem a segunda sessão, né? Aí você vai desenrolando aqui o texto, você descobre que ainda tem 62 semanas, né? Aí você vai fazendo o cálculo aqui, sobra 7 anos, que é a última semana que está faltando, que é a da grande tribulação. E quando que fecha a semana 69? A entrada triunfal de Jesus naquele jumentinho em Jerusalém. E aí tem um desenrolar aqui que é interessante dessa profecia. Porque diz assim, ó. Isso está no versículo 27. Daniel 9, 27. Deixa eu só conferir aqui, que eu não quero falar nada fora do que está na Bíblia. Tem que ser o que está na Bíblia, né? Daniel 9, 27. Tá aqui, tá na Bíblia. Daniel 9, 27. Diz assim. Vamos lá? Todo mundo abriu aí? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Eu tô rindo porque a Bíblia, ela simplesmente encaixa assim, ó. Não é assim, não é aquela coisa mal encaixada. A Bíblia, ela encaixa assim, ela fecha. Ela é poderosa. Né? E ele firmará... Oi? Perfeitamente, né? Perfeito. Olha só o que ele está dizendo, ó. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Eu falei que uma semana equivale a quantos anos? 7. A grande tribulação vai durar quantos anos? 7 anos. Só que diz aqui na segunda parte do versículo. Vamos lá, vamos lendo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade, lembra do 3 anos e meio de falsa paz? 3 anos e meio de falsa paz, isso. Lembra? Olha o que ele está dizendo no texto.
E na metade da semana fará cessar o sacrifício de oblação. E sobre... Aí tem outra interpretação aí que a gente pode fazer desses versículos em diante que está indo. Mas vamos parar nessa parte aqui. Ele fala que ele vai cessar. Ele firmará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar. Né? Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Que eu falei algo eu citei algo interessante acerca disso. Ou seja, eu coloquei até aqui, ó, um fato notável deveria acontecer. O nascimento do Messias, o príncipe. E só depois da morte do Messias é que viria o terceiro período, que é essa 70ª semana, que é a última semana. Ou seja, a tribulação de 7 anos. Aí tem a outra sessão que foi essa que eu dividi. Ó. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Vamos tentar entender o que é essa uma semana. E essa última sessão aqui de 7 anos, ela é dividida em 2 períodos, né? Que foi o que a gente acabou de falar. Ou seja, na metade da semana fará cessar o sacrifício de oblação e sobre a asa das abominações virá o assolador. Né? Quem é o assolador aí? E isso até a consumação. Aí a gente observa o seguinte, ó, no versículo 25, Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. A interpretação é o seguinte, um tempo aí equivale a 1 ano. 2 tempos aí seria 2 anos. E ele fala assim, a metade de um tempo, ou seja, meio ano. Então ele está sendo nítido falando o quê? Que será 3 anos e meio iniciais, que é essa falsa paz. E 3 anos e meio, ou seja, a metade de 7 anos, a metade da 70ª semana. Assim se cumpre o quê? As 70 semanas de Daniel, profetizadas para o povo de Israel. Ou seja, para resumir aqui, por que a gente puxou esse estudo das 70 semanas de Daniel? Porque a gente iniciou na semana passada dizendo que nós somos pré-tribulacionistas e nós não acreditamos que a igreja passará pela grande tribulação. E aí nós usamos de vários versículos, Lindoclé que falou sobre o dia do Senhor, sobre várias citações que defendem, né, essa afirmação. E aí, assim a gente entende o quê? Que a igreja do Senhor, ela não tem lugar nessa profecia de Daniel. Vocês entenderam nitidamente que se a gente iniciar as 70 semanas de Daniel até o final, em nenhum momento a igreja está incluída nessas 70 semanas de Daniel. Tanto que na semana 69, o relógio para. Agora eu vou perguntar para vocês. Marciano já ouviu falar isso? Riquelme já ouviu falar isso? Lucas também. Vocês já ouviram falar isso? Se não ouviram, vão ouvir agora. Tem muita gente que fala que a igreja é o relógio de Israel, ou é Israel que é o relógio da igreja. Já ouvi muito falar sobre isso. Já ouviu? Por quê? Porque na semana de número 69, a semana paralisa. Até o arrebatamento da igreja, a semana 69 está paralisada. Ela está paralisada porque é o período dos gentios. Vamos lá. Eu estou falando tanto disso e eu não estou provando. Vamos para a Bíblia. Lucas 21. O próprio Cristo fala isso, inclusive, né? Rapaz, tá me dando dor de cabeça. O sangue de Jesus tem poder. – 21, 24. Confundi só por um versículo. Lucas 21, 24. Diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios.
até que o tempo dos gentios se completem. Cristo está falando aqui do tempo dos gentios. O nosso tempo, o tempo da graça, em que nós seríamos alcançados, né, incluídos aí nessa aliança que Cristo fez com Israel. Né? Uma outra oportunidade eu vou falar sobre a aliança abraâmica, a aliança davídica, nova aliança, aliança palestina. Que são as 4 alianças incondicionais que está justamente inserido aqui nesse texto. Tudo que a gente está falando aqui é aliança, tá? A aliança abraâmica, né? É onde a igreja ela entra, na verdade, né? Lá em Gênesis, né? Quando Cristo fala, né? Que enviarei, né? Aquele que vai pisar na tua cabeça, né? E aí você vê o desenrolar daquela palavra, você já percebe que vai vir um tempo de graça, que o Messias iria vir. E a igreja está inclusa nisso. Só que quando você vai lá na aliança abraâmica, está dizendo nitidamente que em ti serão benditas todas as nações. E aí você vai vendo as alianças que Cristo fez, não só a abraâmica, mas a aliança davídica, porque a aliança davídica ainda vai se cumprir. A aliança davídica é o quê? Cristo vai sentar no trono de Davi em Jerusalém. Reinar o milênio inteiro, sentado no trono de Davi. Essa é uma aliança que ainda vai se cumprir que Cristo fez com Davi. É por isso que a gente chama de aliança davídica. Isso é um estudo que tem que ser feito. Né? Em outra oportunidade a gente fala sobre isso. Né? Já estou me metendo aqui outra coisa. E aí você vê aqui, até que complete o período dos gentios. Então, esse período da graça, nós estamos paralisados na semana 69. Nós somos meio que o relógio de Israel, ou Israel é o nosso relógio. Enquanto o arrebatamento não acontecer, essa última semana está paralisada. E a última semana que falta para se cumprir é a grande tribulação. E nós não estaremos aqui porque nós seremos arrebatados com Cristo. E assim a gente desenrola aí as 70 semanas de Daniel. Eu espero ter sido... claro, espero não ter confundido mais os irmãos, né? Mas eu confesso o seguinte: eu falei tudo que está na Bíblia, peguei os textos bíblicos, referenciei na Bíblia. Nós em nenhum momento falamos, nós interpretamos o que eram as 70 semanas, pegamos o texto, a palavrinha lá em hebraico, traduzimos. E se você for estudar em qualquer escola escatológica por aí, pelo menos escola séria, né, escola séria, não essas faculdades, mas escola séria, seminário de escatologia mesmo. E isso que eu estou falando para vocês, não apenas eu estudei, como já consultei vários amigos que são especialistas na escatologia, amigos de outros estados, não é um, nem dois, nem três, são vários amigos que pregam sobre escatologia, e a gente chega no mesmo entendimento, a mesma interpretação bíblica, e é isso mesmo. Pelo Espírito nós entendemos que a interpretação é essa, né? Não tem nada fora da Bíblia, está tudo aí, está tudo escrito, a Bíblia explicando a própria Bíblia, não tem aqui achismo, inventação. Esse cálculo que eu fiz aí é um cálculo baseado tudo na Bíblia, está tudo na Bíblia, é só você ler minuciosamente, estudar minuciosamente, com paciência, pedindo a ajuda do Espírito Santo, e você vai compreendendo, né? Isso aí. Ou seja, 70 semanas, o Riquelme, e Wallace, e Marciano, Lucas, as 70 semanas não é um bicho de 7 cabeças. As 70 semanas estão na Bíblia. A gente conseguiu aí explanar as 70 semanas. E agora eu sei que aquilo que não é para ser revelado, a gente não vai saber. Aquilo que a Bíblia omite, a gente nunca vai saber. Mas aquilo que está revelado é só a gente se empenhar, estudar, dar aquela estudada, procurar alguns irmãos que têm mais experiência do que a gente, que tem anos-luz mais na nossa frente, porque isso é humildade, né? Humildade, você nunca vai saber de tudo, você nunca sabe tudo. E aí você usa de humildade e você procura pessoas que é mais experientes do que você já há anos-luz na sua frente. E eu fiz isso também, antes de passar esse estudo para vocês, né? Buscando informação para a gente passar tudo na Bíblia, respaldado na palavra. Isso, sem sair em nenhum momento dela.
Pode falar, Riquelme. Isso é maravilhoso, né? Que a gente conseguiu aí trazer de uma maneira mais simplificada, mais mastigada, como é que se dá, né, todo esse processo das 70 semanas. Então, eu só quero mesmo aqui agradecer ao Janis Clay pelo ensinamento, pelo estudo, ao Marciano, ao Lucas, ao Wallace pela presença e apenas mesmo pedir para que Deus abençoe e que esse vídeo, esse entendimento chegue até, né, todas as pessoas que sejam alcançadas. Amém. Uma coisa que chama muito a nossa atenção é que nós estamos estudando escatologia, falando do pré-tribulacionismo, acreditando que não vamos passar pela grande tribulação. Agora, olha o que interessante. Essa semana 69 que está paralisada, até iniciar a última semana, é o período que a igreja tem para intensificar a pregação do evangelho. É o período que a igreja tem para ganhar o máximo de vidas que puder ganhar. Porque é esse o período que a igreja está atuando de fato como igreja. A igreja só foi chamada, a gente só foi chamado de cristão quando chegamos na cidade de Antioquia, né? No livro de Atos, lá quando a igreja estava em Antioquia, foi a primeira vez que foram chamados de cristãos, né? Então você vê que a igreja tem uma missão aqui na Terra, nesse intervalo da semana 69 para a semana 70, de anunciar o evangelho, consolidar, ganhar vidas, fazer a obra de Deus, porque esse tempo ele vai se acabar, aí inicia a grande tribulação. Aliás, uma coisa, Janis Clay, que também a nível apenas de curiosidade. Jesus disse, né, quando Pedro chegou até ele para perguntar quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, Jesus ele disse que nós não devemos perdoar nem somente uma, nem somente duas vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então, 70 vezes 7, fazendo o cálculo que a gente falou, pode ser até uma própria referência ao tempo dos gentios, né? É uma boa comparação. Semanas. Pois é, então fazendo aí esse paralelo, Jesus Cristo, né? Já no Novo Testamento ele já citou usava 70 vezes 7. Então, assim, o que deu na cabeça de Jesus de usar 70? Ele podia ter falado 60 vezes 7, 40 vezes 7, 100 vezes 7, mas ele usou exatamente 70, né? Ele preferiu 70 vezes 7. Aí assim, o que foi que Jesus quis passar de curiosidade, né, na Sagrada Escritura, a gente aí só pode mesmo fazer um pequeno paralelo. Estamos falando aqui, eu estou citando, claro, perdão, né, o que Jesus Cristo disse, se o seu irmão 7 vezes errar contra você, perdoe-o 7 vezes. E aí então Pedro perguntou, mas se as 7 vezes acabarem? Jesus falou, então perdoai 70 vezes 7. 70 vezes 7. 490 anos. 490 vezes e transformando em anos, né? A gente viu já que uma semana são 7 anos, 490 Isso. anos. Então eu creio que sejam 490 anos de perdão, não é isso? Isso, dá esse cálculo aí. 490 anos de perdão. Mas essa comparação foi muito boa, eu gostei. Nem eu tinha pensado ainda nessa né, que diz esse paralelo, né, entre um e outro. Amém? Então a gente encerra aí, que Deus abençoe, e os irmãos vão acompanhar aí no YouTube, né? A gente vai jogar o vídeo no YouTube. Quer dizer, nós já estamos no YouTube, né? É como se eu já estivesse no YouTube, entendeu? Amém? Então tá na bênção. Marciano, Deus abençoe. O Wallace conseguiu entrar. Em nome de Jesus. Foi uma luta para colocar o Wallace, rapaz. Menino do céu. Amém? Deus abençoe, então. Graça e paz. Aí, ô Ricardo, manda um vídeo para mim e a gente manda coloca sim. Aqui. Tá? Um abraço. Deus abençoe.